começar. Olá, meu nome é Carolina, eu sou mestranda em Desenvolvimento Regional pela Unijuí e hoje eu apresento o artigo Integração entre Planejamento Urbano e Gestão Hídrica, Estratégias de Recuperação de APPs e Nascentes no município de Ijuí. Esse trabalho ele foi desenvolvido para o quarto Simpósio Brasileiro, Cidade, Paisagem e Natureza, em parceria então com a Bruna, que apresenta o trabalho aqui comigo hoje, o Yuri, o Daniel e o Tarcísio, e dentro do eixo então de infraestrutura verde e azul e soluções baseadas na natureza. A pesquisa ela parte da análise de um plano municipal real, com o objetivo de compreender como integrar planejamento urbano e gestão ambiental em cidades médias brasileiras. Então, para contextualizar um pouco do nosso trabalho, né, as áreas de preservação permanente, APPs, elas são fundamentais para manter o equilíbrio ecológico, regular o ciclo da água e reduzir, então, os riscos ambientais nas cidades. No entanto, a expansão urbana de Juí, ela tem pressionado essas áreas, né, resultando em ocupações irregulares, supressão da vegetação ciliar e degradação de nascentes. Né? A cidade, então, ela enfrenta um quadro de vulnerabilidade hídrica, né, que reflete, então, esses desafios típicos das cidades médias brasileiras em crescimento. E esse estudo, então, ele analisa o plano de recuperação de arroios dos arroios urbanos de Juí, né, elaborados entre 2022 e 2024, como um instrumento de integração entre planejamento urbano e gestão ambiental. Então, como problema e justificativa, né, o nosso principal problema observado no município é a pressão da urbanização sobre as APPs e nascentes, que tem causado ocupações irregulares, né, a supressão da vegetação e o comprometimento também na qualidade das águas. E essas transformações, então, elas aumentam os riscos de inundações e erosões, né, afetando tanto o meio ambiente quanto a segurança também das populações. A gente também identificou, né, uma falta de articulação entre o planejamento urbano e a gestão hídrica, né? Isso acaba reduzindo então a eficácia das políticas ambientais e por isso então o estudo ele se justifica, né, na busca por estratégias integradas, né, que unam então a gestão ambiental, o ordenamento territorial e envolvendo então a parte social, né, com base para uma cidade mais sustentável e resiliente. Então, aqui um pouquinho sobre os nossos objetivos, né? O objetivo central do trabalho foi analisar, então, o plano de recuperação dos arroios urbanos no município de Juí, com foco nas APPs e nascentes, entendendo como o município ele vem enfrentando os desafios, né, da degradação ambiental. E aí, de forma mais específica, então, a gente buscou avaliar o diagnóstico das áreas de preservação, organizar e interpretar os principais resultados técnicos desse plano, né, e confrontar então essas estratégias com a literatura científica sobre a restauração e sobre a restauração ecológica. E aí, por fim, então, o trabalho ele procura propor caminhos de integração entre esse planejamento urbano e a sustentabilidade ambiental e fortalecendo a gestão hídrica e a resiliência das cidades médias brasileiras. Aqui um pouquinho sobre a metodologia. Então, a pesquisa ela foi desenvolvida como um estudo de caso, né, combinando abordagens tanto quantitativas como qualitativas, para a gente poder compreender então a realidade urbana e ambiental do município de Juí. A área do estudo ela vai corresponder ao perímetro urbano, né, do município, cerca então de 47 quilômetros quadrados, que abrangem 4 principais microbacias, que seriam a Moinho, a Espinho, a Matadouro e a Novo Leste. Esse trabalho, então, a gente trabalhou, quer dizer, a partir de relatórios técnicos que foram elaborados entre 2022 e 2024, como eu havia mencionado antes, que reuniram, então, levantamento de campo, análises laboratoriais e diagnósticos ambientais. E esses dados eles foram organizados e analisados por meio de uma avaliação de multicritério. Né? Então, partindo então
identificar as áreas mais críticas e prioritárias para as ações de restauração. E aí, por fim, os resultados eles foram interpretados à luz da legislação ambiental vigente, né, e da literatura científica, onde a gente buscou integrar a prática local com o conhecimento acadêmico. Aí aqui então, para começar um pouco a caracterização ambiental do estudo, né, o diagnóstico do plano de recuperação, ele delimitou as 4 principais microbacias como prioridade. Então, como eu falei anteriormente, é a Espinho, a Moinho, a Matadouro e a Novo Leste. A microbacia do Espinho, ela é a maior e ela vai concentrar o maior número de nascentes, porém em condições críticas de degradação. Já a do Moinho, ela vai apresentar forte urbanização e a invasão por espécies exóticas, né? Enquanto a Matadouro, ela vai sofrer por canalizações e o descarte de resíduos sólidos. E a Novo Leste, então, embora ela seja menos urbanizada, ela vai sofrer a pressão do avanço agrícola, né? E a expansão, então, do perímetro urbano. Foram identificados no total 592 hectares de APPs, com 3.000 edificações que são irregulares e 222 nascentes, das quais somente 2% estão preservadas, né? Esses dados eles vão evidenciar um quadro de alta vulnerabilidade ambiental e a urgência, então, por ações, né, de restauração e planejamento integrado. Então, agora eu convido a Bruna para dar continuidade, né, nessa caracterização ambiental do nosso estudo. Bom, se tratando então da qualidade da água, as análises da qualidade da água foram realizadas em 28 pontos de amostragem nos arroios urbanos de Juí, e o resultado revelou um cenário preocupante. Mais da metade das amostras, ou seja, 53%, foram classificadas na classe IV, segundo a resolução do CONAMA 357, o que indica condições críticas de qualidade hídrica. E os parâmetros mais problemáticos, então, foram os coliformes termotolerantes, fósforo total e surfactantes, associados estes aos lançamentos de esgoto doméstico e à poluição difusa provocada pela impermeabilização urbana. Apesar disso, o estudo apontou uma melhoria pontual desde 2019, principalmente com o aumento da cobertura da rede de esgotamento sanitário e a redução da DBO. Esses dados eles mostram que as ações estruturais começam a surtir efeitos, mas ainda são insuficientes frente à pressão urbana sobre os cursos da água. Pode passar. Se tratando então dos riscos ambientais e geotécnicos, o diagnóstico identificou 82 áreas geotécnicas críticas no perímetro urbano de Juí, especialmente em margens de arroios e encostas sujeitas a processos erosivos. Essas áreas então elas apresentaram instabilidade de taludes, risco de deslizamento e inundações recorrentes, agravadas pela presença de ocupações irregulares dentro das APPs, e as principais causas estão relacionadas à canalização dos arroios, à supressão da vegetação ciliar e às deficiências no sistema de drenagem urbana. Esses fatores eles foram combinados, eles ampliam a vulnerabilidade socioambiental e exigem ações integradas de recomposição vegetal, manejo das encostas e adequação da drenagem para reduzir assim os riscos e restaurar a estabilidade ecológica do território. Pode passar para o próximo. Bom, se tratando então agora das áreas prioritárias de recuperação, para definir as áreas prioritárias de recuperação foi utilizada a análise multicritério baseada na metodologia de SAT de 1980, que integra variáveis ambientais, sociais e de risco. Essa metodologia ela combinou indicadores como qualidade da água, uso do solo, estado das nascentes, conectividade da vegetação e vulnerabilidade geotécnica, permitindo hierarquizar as áreas de maior urgência para a intervenção. O resultado apontou as microbacias Espinho e Moinho como as mais críticas, concentrando alta densidade de nascentes degradadas e ocupações irregulares. Já as microbacias Novo Leste e Matadouro também exigem atenção, mas de forma complementar com foco em estabilização das encostas e recuperação das margens. Essa análise ela fornece então uma base técnica sólida para priorizar os investimentos e ações públicas na restauração ecológica. Próximo. Quanto às estratégias de recuperação, então, o plano de recuperação estruturou suas ações em 4 programas principais: o PRAD,
voltada ao controle de processos erosivos e à estabilização das margens dos arroios, especialmente nas áreas de risco geotécnico. O segundo, o PRCV, que foca na recomposição da vegetação ciliar, substituindo espécies exóticas invasoras por espécies nativas de bioma local, reforçando assim a conectividade ecológica. E o terceiro, que trata da renaturalização de nascentes e banhados, com ênfase na regeneração natural assistida, no manejo contínuo das áreas de recarga hídrica e no controle de assoreamento. E já o PRC, de restauração da conectividade, que busca criar corredores ecológicos entre fragmentos remanescentes, permitindo assim o fluxo da fauna e a flora e fortalecendo os serviços ecossistêmicos. De forma transversal, então, o plano ele prevê a educação ambiental e a mobilização social, reconhecendo então que a recuperação não depende apenas de ações técnicas, mas também do engajamento da comunidade. E essas estratégias seguem as boas práticas descritas aí pela literatura de Garcia e Afonso em 2013, Rodrigues e Gandalf em 1996 e Tisoulas e outros em 2020, mostrando que a restauração ecológica urbana deve ser também um processo social e participativo. Partindo então para a parte das conclusões do nosso estudo, ele mostrou que o município enfrenta um quadro de degradação ambiental expressivo, com 592 hectares de APPs impactados e 222 nascentes, das quais apenas 2% permanecem preservadas. E apesar disso, claro, foram observados avanços pontuais, especialmente na qualidade da água, reflexo dos investimentos recentes em saneamento. E a principal contribuição do trabalho foi demonstrar como ferramentas de diagnóstico multicritério e a análise espacial podem subsidiar políticas públicas voltadas à restauração ecológica e à gestão integrada das microbacias urbanas. No entanto, ainda permanecem desafios importantes como a ausência de séries históricas, a carência de recursos e a necessidade de fortalecer a governança e o envolvimento social para garantir a continuidade das ações. Em síntese, o trabalho reforça que a integração entre ciência, gestão pública e comunidade é o caminho mais adequado para cidades resilientes e mais sustentáveis. Finalizando aqui então, trago as principais referências abordadas, já mencionadas aqui anteriormente, complementando aqui com Green e Constanza. E eu trago um agradecimento à CAPES, à Prefeitura Municipal de Juí e à Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que apoiaram o desenvolvimento deste estudo. Esse artigo representa um esforço conjunto entre pesquisa acadêmica, gestão pública e compromisso ambiental, mostrando que as cidades médias podem ser laboratórios vivos de sustentabilidade. Muito obrigada!